Oi, gente. Olá. Oi, tudo bem? Vou esperar 5 minutinhos aí, pelo menos, pra gente iniciar, pra dar tempo de todo mundo entrar e pegar, né, o início da live. Oi, Ana. Oi, Tatinha. Boa noite, Emerson. Que bom. Oi, Bela. Vamos dar tempo aí para as pessoas entrarem, se organizarem. É um assunto muito pedido aqui. Acredito que muitas pessoas querendo ver, ouvir sobre esse assunto. Oi, Gigi, Lili. Gente, envia aí para as pessoas, viu? Verem na setinha aí, ó. Igual a gente compartilha quando a gente quer compartilhar stories também. Manda aí para quem que vocês acham que gostaria desse tema, que quer ouvir também. Manda aí para as pessoas assistirem e estarem presentes. Oi, Dan. O pai, Isa. Todo mundo aqui comigo. Fico feliz. É um assunto que tem sido muito falado, né? Mas talvez pouco explicado. Só dá mais um tempinho. 3 minutinhos. Compartilha aí, gente. Compartilha a live aí com todo mundo. Manda setinha aí pra todo mundo ver. O som tá belezinha, a imagem tá tudo certo? Oi, mãe. Todo mundo aí, juntos. Só aguardar mais uns minutinhos. Só pra dar tempo, tá? Acho que não vou aguardar nem 5 minutos, não. Vou aguardar só mais uns segundinhos mesmo pra gente já começar. Porque nós já temos aí 13 pessoas ouvindo a live. Só mais um pouquinho. Então tá, Gigi, que bom. Que ótimo. Então vamos lá. Não vou esperar mais também não, porque senão eu fico prendendo vocês aí e a gente fica aqui em silêncio, né? Tô adorando fazer live, né? Minha segunda live, mas eu gosto muito disso, gostei muito disso, né? Porque a interação é muito melhor, o assunto flui, né? As pessoas estão aí do outro lado ouvindo por um tempo, por um período, e a gente se conecta de alguma forma ou de outra, né? E eu fico muito feliz com o feedback, o retorno que eu tive da primeira live. A gente sabe que a live precisa de uma atenção, precisa de um tempo, das pessoas se dedicarem para ouvirem, para estar aqui próximo também. Mas eu fico feliz de quem está aqui comigo, já agradeço de antemão, tá? Eu quero começar essa live. Quando a gente pensa em responsabilidade emocional, a gente pensa no outro, né? Às vezes vem na nossa cabeça sobre o outro. A fulano não tem responsabilidade emocional, ou ciclano não tem. Fulano deveria ter feito assim, ou deveria ter feito assado. E a gente dificilmente olha e analisa se nós temos responsabilidade emocional com o outro. E gosto muito de dizer se nós temos a autorresponsabilidade emocional. Como a gente precisa observar essas duas questões.
Muitas coisas da nossa vida a gente acaba julgando e culpando o outro. Alguma coisa que não deu certo, alguma coisa que não tá legal, alguma coisa que o outro fez com a gente que a gente não gostou. A gente tá sempre colocando essa culpa e responsabilidade no outro. E a responsabilidade emocional, ela envolve tanto quanto relacionamentos de casais, quanto relacionamentos de amizade, num trabalho, em qualquer tipo de relacionamento. É quando a gente observa, olha de fora e olha para aquela pessoa e fala: se fosse comigo, eu gostaria. Se eu fizer com essa pessoa, se fosse comigo, eu iria gostar. Só que mais do que isso, é a gente observar e ver se a gente não tá criando muita expectativa também em cima do outro. Quando a gente começa a ter o olhar de autorresponsabilidade emocional, a gente começa a entender que muito também é do que a gente deposita no outro, né? Muito é do que a gente criou do outro, criou para nossa vida e depositou e projetou no outro. O que a gente às vezes quer muito, quer tanto e é de uma forma e espera que o outro seja e reaja da forma com que você esperou ou planejou. Então a gente precisa entender, antes, por exemplo, de entrar num relacionamento, o que o outro quer também. O que o outro pretende. O que o outro gosta. O que o outro planeja. Para você não criar já uma expectativa, porque expectativas são criadas e isso é praticamente impossível a gente não criar uma expectativa dentro de qualquer relação, né? A gente sempre cria as expectativas, a gente sempre planeja alguma coisa, projeta sonhos, vontades, desejos. Mas e aí? Será que aquela pessoa que você tá pensa como você, planeja como você, pretende coisas como você, tá disponível para você? Então são essas perguntas que a gente precisa fazer e com o diálogo a gente vai tendo as responsabilidades emocionais, né? Porque aí a gente olha e fala: não, isso não é pra mim, não, isso eu não quero, não, isso eu não acho legal. E aí no relacionamento um vai sempre cedendo, um vai sempre fazendo o que pode, o que dá, porque se anular também não dá, não faz parte, não encaixa. E aí você vai tendo a sua responsabilidade, a sua autorresponsabilidade emocional. É quando você começa a ter esse olhar de vamos olhar diferente? Não, isso pra mim não dá certo. E aí você vai se blindando e entendendo aonde a gente tá. Porque a gente vê muito, tenho visto muito as pessoas colocando a responsabilidade e a projeção toda no outro. A carga das expectativas e desejos e vontades que você tem, você coloca todo em cima do outro. E aí quando o outro não responde da forma com que você quer, aí você pensa: poxa, olha só o que essa pessoa tá fazendo comigo. Mas espera aí, como que você tá vendo isso? Como que você também tá fazendo isso? O que você tá fazendo? Aonde você tá entrando? Por onde você tá indo? Qual caminho que você tá escolhendo também? Então, cadê a sua autorresponsabilidade emocional? A gente precisa se blindar daquilo que a gente não gosta. A gente precisa se blindar daquilo que a gente não acha legal, né? Não projetar as coisas tanto no outro ou no que a gente imagina e acredita. É igual, por exemplo, numa amizade. Vou dar um exemplo agora de amizade. Você faz alguma coisa e você espera que aquele amigo seu haja de uma forma. Esse amigo meu vai... não, eu vou fazer isso e esse amigo meu vai agir assim. E às vezes o amigo age completamente diferente. E aí você se frustra. Aí você fica completamente frustrado, completamente decepcionado. Porque foi a sua expectativa em relação ao outro. Talvez uma coisa que vocês nunca conversaram.
talvez uma coisa que ficou mal entendida, porque a comunicação é sempre muito falha. Eu falo muito isso. A nossa comunicação é falha. A gente pode sempre falar com clareza, a gente pode sempre se explicar, mas quem está do outro lado vai entender o que você fala do jeito que a pessoa tá, na situação, no momento, com os sentimentos, com N situações. E é a partir disso que o outro vai entender o seu diálogo e a sua comunicação. Por mais claro que às vezes, por exemplo, para mim parece ser, às vezes para mim parece ser uma coisa super óbvia, super clara. E você fala, gente, como que essa pessoa interpretou assim? Eu não quis dizer nada disso. É porque a nossa comunicação é falha. Ela é individual. Eu entendo, eu recebo o que você me fala de acordo com o que eu tenho dentro de mim. Com o que eu tô vivendo, com situações que eu tô passando, por momentos, por que eu tenho carregado pela minha vida atrás, por bloqueios, traumas, enfim. Mas o que não quer dizer também que a gente que tá falando tem que aceitar tudo do outro. Mas a gente tem que tentar sempre manter o diálogo e o entendimento. Quem tá do outro lado, que tá recebendo a comunicação, tentar ser aberto da melhor forma possível. Porque quando a comunicação ela é aberta, ela é clara, ela é fluida, a chance do entendimento e da troca é muito grande. Porque quando não tem isso, a chance da frustração é muito grande. Pela espera, pela expectativa, por toda a construção que você teve daquilo que você queria tanto viver. Um exemplo agora de um relacionamento de um casal, por exemplo, é quando você encontra alguém e você quer muito namorar, quer muito ter uma família, ter filhos, enfim, cria todo aquele cenário, né, na sua cabeça de tudo que você quer. Encontrei alguém, nossa, vou ser feliz agora, e surge aquela paixão. Só que vocês dois nunca conversaram sobre isso. Só que vocês, como casal, nunca tiveram nenhum tipo de troca. Foram deixando levar. Só que a outra pessoa não queria nada disso que você queria. Só que vocês foram levando, porque tava bom. Aí, às vezes, o outro demonstra uma falta de interesse um pouco em alguma situação, em algum momento. O outro acaba deixando alguma coisa de lado, que aí vai te magoa. Só que você vai ficando cega. Vai tapando o sol com a peneira. Porque você tá tão focada naquilo que você construiu, que você quer tanto, que a primeira pessoa que te apareceu, mesmo com sinais de indisponibilidade daquilo que você tanto quer, você vai aceitando e vai se encaixando. E vocês nunca conversam sobre isso. A chance de dar errado é enorme. A chance de se frustrar é enorme. Porque você criou, você projetou. E aí você pode pensar assim, poxa, o outro não teve responsabilidade emocional nenhuma comigo. Por que ele tá fazendo isso? Por que ele não tá... Por que ele não me falou? Tá, mas por que você também não conversou? É sempre a história de duas pessoas, um casal, 50%, 50%. Você tem que estar aberto ao diálogo e tem que estar aberto a dialogar, a ouvir e a falar. É a história de que a gente não tem bola de cristal. A gente nunca vai saber o que passa na cabeça do outro se a gente não conversar e não falar sobre isso. E muitas vezes a gente joga isso para outra pessoa mesmo, culpa, responsabiliza, algo que poderia você mesmo se autorresponsabilizar e bloquear. E qual o problema falar? Ah, mas aí eu posso assustar a pessoa. Ai, tá tão bom. Se eu falar pra essa pessoa que eu quero um relacionamento sério, nossa, essa pessoa pode ir embora. Que vá embora, se não tiver os mesmos propósitos que você. Pelo menos você não vai se machucar. Porque tá tudo bem, a gente não tá às vezes na mesma sintonia.
Tá tudo bem, às vezes, a gente... e não é não gostar das mesmas coisas, não é ter visões diferentes das coisas, né? A responsabilidade emocional é a gente ter diálogo e entendimento do outro para entender o que o outro quer e o que o outro gosta, o que o outro não quer, o que ele não gosta. E se encaixar nisso como um casal. E um ou outro só vai encaixar se der para encaixar. Não é você também se anular para entrar na vida do outro porque, não, eu posso fazer mal para aquela pessoa, eu posso deixar aquela pessoa chateada. E aí você não tá tendo uma autorresponsabilidade emocional. Aí você tá fazendo pelos outros, fazendo pro outro e esquecendo de você. E não ficar naquela história de ficar pensando assim, nossa, olha o que ele fez pra mim, olha o que ele fez comigo, eu nunca faria. Faça você. Veja você, o que você não faria. Eu não faria isso com o outro. É ótimo. Deixa claro, olha, eu não faria isso com você, olha, eu não acho interessante, olha, eu não acho bom. E aí? Fica claro. O outro vai entender se ele quer ou se ele não quer ficar. Se pra ele tá bom ou se não tá. E a gente vai começando a pontuar e se colocar no lugar do outro com essa responsabilidade. E aí a gente vai tendo responsabilidade com o outro e tendo responsabilidade com a gente, que é o que eu tanto falo sobre a autorresponsabilidade. Porque a gente tem que ter sempre a visão e a noção do que o que a gente faz e o que a gente pensa e o que a gente projeta vai causar no outro. Porque a gente também pode responsabilizar o outro e julgar uma culpa para ele que ele não tem, ou que, né, no indivíduo em si, que aquela pessoa não tem. E aí, como você vai lidar com isso, é mais fácil se autorresponsabilizando. É mais fácil se abrir. É aquela frase de que tudo a gente é responsável por aquilo que a gente cativa. Então, nós somos responsáveis por aquilo que a gente planta ali, por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente faz. É da nossa responsabilidade. É a gente que precisa estar ali se posicionando o tempo inteiro na vida para que as pessoas não cheguem e façam o que quiserem. E quando a responsabilidade é nossa, fica tudo mais fácil, fica tudo mais simples de se resolver, de se decidir, de ficar ou ir, de gostar ou não gostar. Porque quando a gente joga essa responsabilidade pro outro, fica sempre culpando o outro, aí nunca vai sair do lugar. Porque pelo outro a gente não consegue fazer nada, a gente só consegue fazer por nós. A gente só consegue tomar uma atitude quando é da nossa vida, quando é alguma coisa que é da gente. O outro é o outro. Ele precisa se definir, ele precisa se entender. Então você precisa se olhar e ver se você se encaixa naquilo tudo. Se não foi alguma coisa que você criou, se não foi alguma coisa que você desejou tanto, se não foi alguma coisa que vem lá de trás, que você queria muito. E aí veio alguém que não tá na mesma sintonia que você, que não tá com os mesmos objetivos que você, ou na relação de amizade, por exemplo, que não pensa da mesma forma que você, que não olha do mesmo jeito. E que tá tudo bem, né? Porque ainda bem que a gente tem as pessoas que pensam diferente da gente. Isso é ótimo. Assim a gente troca ideia, a gente abre a cabeça. Mas quando a gente não gosta, a gente tem que falar. Quando a gente não quer, a gente tem que falar. Porque se a gente não fala, é impossível o outro falar alguma coisa, adivinhar alguma coisa, agir de alguma forma. É impossível. É sempre importante falar o que dói, falar o que machuca, falar o que não tá bom. Não é ficar guardando, não é ficar juntando. É saber que às vezes o outro fez, ele não fez por maldade.
Ele não fez porque, eu fiz porque... Tem muita gente doída, né? Muita gente que não se posiciona e responsabiliza sempre o outro. Então a pessoa tá sempre doída. Tudo que o outro faz, e o outro, a culpa é do outro. O fulano fez isso comigo, olha, logo eu que sou tão bacana, penso tanto nos outros. Ótimo que você é assim. Se o outro não fez isso, se o outro não fez, né, não foi legal com você, você já conversou, já dialogou, não tá legal, então é o seu papel de sair fora. De se afastar, que seja de um relacionamento, que seja de casal, que seja um relacionamento de amizade, família. Primeiro que ninguém é obrigado a concordar com tudo que a gente fala, e nem a gente é obrigado a concordar com tudo que os outros falam. A gente precisa respeitar e entender. E responsabilidade emocional é exatamente isso. É a gente respeitar o que o outro pensa, respeitar o que o outro quer e entender o seu lugar diante disso tudo. Aonde você quer estar, aonde você quer ficar. E trazer isso para a sua vida. A gente vê muito, né? Às vezes chega no consultório pra gente. Fulano terminou comigo por mensagem. Fulano terminou e nunca mais quer me ver. Tá. É ruim. Se você for parar pra pensar, essa pessoa não teve responsabilidade emocional com você. Mas como que era esse relacionamento? Já tinha sinais de falta de responsabilidade emocional? Provavelmente. E ninguém não tá passivo de não errar de novo, tá? A gente vai errar sempre. Não tem como, ninguém vem com uma estrela na testa. Mas quando você dialoga, quando você expõe aquilo que você quer, você já chega ali e você já sabe, não, então, se você quer muito casar e ter uma vida, morar junto e tal, e com quem você encontrou, passa longe essa ideia. Nem passa isso na cabeça da pessoa. Se você chega e fala, olha, eu quero muito casar, meu sonho é casar, eu gostaria de casar, e se a pessoa vira pra você e fala, não, eu não gostaria, e você continua, se o outro não casar com você, a responsabilidade não é do outro, não, porque ele falou pra você que não quer. Então, ou você vê que talvez também você não queira, ou que pode esperar, ou que pode ser um projeto futuro, ou uma coisa que você quer muito, que você vai encontrar alguém também que queira esse propósito. Não adianta só gostar. Não adianta amar alguém só porque a pessoa quis a mesma coisa. A gente tem que querer as mesmas coisas. Claro, a gente tem que amar, a gente tem que ter sintonia, a gente tem que ter ligação, tem que ser bom, tem que ter química. Tá, mas e propósito? Tem também? Diálogo, objetivo, respeito da individualidade, responsabilidade emocional com o outro, de entender aquilo que tá bom e aquilo que não tá, aquilo que o outro gosta e aquilo que o outro não gosta. Tem isso tudo? Se tiver, é bom. Se não tiver, não é bom. E aí cabe a quem decidir isso? A gente mesmo. Cabe a nós tomar essa decisão. A gente pontuar e ponderar. Eu até nem quis colocar o título de autorresponsabilidade emocional, não. Que muita gente nem iria ver. Muita gente não iria nem se interessar. Porque a gente tem muito hábito de jogar para as pessoas o que é nosso. É muito mais fácil a gente jogar pro outro. Porque a gente não precisa fazer nenhum movimento, né? A gente só fica ali esperando e lamentando. Que alguém fez isso, que alguém fez aquilo. Nossa, olha só. E ficar, às vezes, nesse papel de vítima, ele é mais fácil, entre aspas, né? Porque, como eu já disse, quando a gente toma as rédeas da nossa vida, é tudo muito mais fácil. Dá trabalho. Dá trabalho se posicionar. Dá trabalho falar não. Dá trabalho falar o que você gosta, quem você é, o que você quer.
Mas tem muitas pessoas que preferem ficar na zona de conforto. E quando você também fica na zona de conforto, você não tá tendo responsabilidade emocional. Porque você não tá falando o que você quer. Você não tá expondo, você não tá mostrando o que você não gosta. Então você não consegue se posicionar. Então você também não tá tendo responsabilidade emocional. Porque eu vou dar um exemplo claro. Por exemplo, se você é a pessoa que encontra alguém e não quer nada com essa pessoa, e não fala, e deixa como tá, você também não tá tendo responsabilidade emocional. Você também não quer. Muita gente fica querendo aí alimentar o ego, fica aí querendo ser bajulado, o outro não quer, quer tá ali na sua, tá ali com você, e você fica ali alimentando isso, mesmo sabendo que o outro às vezes quer alguma coisa, dá um sinal a mais, e você fica às vezes nessa consciência assim, não, eu não quero nada, a gente já conversou sobre isso, será? Opa, perdão, caiu aqui. Então será mesmo? Será que essa pessoa que tá ali tá realmente sabendo o que você quer? Será que essa pessoa realmente foi avisada disso? Foi falada disso? Às vezes a gente acha que a gente tá falando. Às vezes a gente acha que a gente comentou, que a gente foi claro, que a gente explicou, mas às vezes não foi. Então a gente também precisa ter responsabilidade emocional. Sem estar sempre culpando alguém, sem estar sempre depositando em alguém. Será que as suas expectativas não estão muito grandes? Será que os seus projetos com aquela pessoa não estão muito além do que aquela pessoa pode te oferecer naquele momento? Será que às vezes com um amigo, por exemplo, não tá faltando um pouquinho mais de diálogo para entender o que ele gosta, o que ele não gosta? O que ele faria, o que ele não faria? Como ele agiu, da forma que ele agiu? Será que você já falou? Olha, não gostei. Olha, não quero. Olha, pra mim não tá bom. Quantas vezes a gente peca por não falar as coisas? E aí as pessoas começam a nos interpretar mal. Aí as pessoas começam a pensar e imaginar situações com a gente. É igual aquela... A gente escuta muito falar, né? Quando tem várias coisas no Instagram que falam muito sobre isso. Você acha que uma pessoa tá estranha com você, e aí a outra pessoa acha que você tá estranha também, e aí ficam os dois estranhos, e na verdade não tinha ninguém estranho com ninguém, né? Porque é a falta de diálogo, falta de comunicação. Às vezes aconteceu uma situação, às vezes aconteceu alguma coisa que não foi legal, ou que não teve nada disso, ou foi um momento ruim, às vezes a pessoa não tava num dia bom, às vezes a pessoa não tava legal, e aí você já criou um monte de coisa na cabeça, o outro também já criou um monte de coisa na cabeça, e aí? E aí ninguém fala, né? Ninguém chega pra falar e fala, ó, não gostei, ó, não tem nada a ver, ó, você tá meio estranho, não, eu também tô te achando estranho, então não tem nada não. Relacionamentos acabam por isso, amizades acabam por isso, as pessoas se afastam. E muitas vezes a gente pensa, ainda chega a pensar assim, não, a pessoa que tá estranha primeiro, eu tô aqui, normal, a pessoa que fica nesse orgulho, fica às vezes com esse achismo, com esse pensamento de que é sempre o outro, né? Então a gente cobra muito das pessoas e esquece de fazer a nossa parte. A gente cobra muito. A gente quer muito que o outro faça, mas muitas vezes a gente também não tá fazendo a nossa parte. A gente também não tá se colocando, se posicionando, mostrando o que a gente gosta, mostrando o que a gente quer. E a gente fica sempre apontando o dedo. Sempre tentando entender o que o outro tá fazendo com a gente.
por que que essa pessoa fez isso, por que que essa pessoa tá assim. E a gente vai sempre tirando o nosso, né? Ai, o outro, nossa, o outro. E você lamenta isso eternamente. Qual é a sua postura na vida? O que que você tem feito? Quais as coisas que você tem aceitado para se encaixar na vida do outro? Quantas coisas às vezes você deseja tanto que você esquece de quem você é, do que você quer, do que você pretende? Quantas vezes você também não tem a flexibilidade de entender que às vezes não é o momento para alguma coisa, de que você quer tanto, de que o outro não enxerga as coisas da mesma forma que você, que o outro enxerga diferente, então é preciso ser dito, é preciso falar, que as pessoas têm opiniões diferentes do que a sua, projetos diferentes do que os seus, e que se você não fala, não tem o que fazer. Não tem pra onde ir. Fica todo mundo batendo cabeça e aí você decepciona, você é decepcionado, te causa frustração, cria todo um monstro por trás de um relacionamento que às vezes nem existiu, que é uma coisa sua, que não é daquela pessoa. E aí a responsabilidade emocional entra quando a gente é honesto, quando a gente é justo, quando a gente se expõe, quando a gente se abre. Mas se abrir é difícil, né? Porque muitas vezes a gente se abre e acha que tá sendo vulnerável, que tá sendo... A pessoa pode... Ai, nossa, que frágil. Acontece muito no início de relacionamento até, que as pessoas têm um pouco de medo de falar o que quer, de falar o que pensa, porque tá no início, né? Porque... Nossa, como é que eu vou falar isso pra pessoa? Mas a gente é adulto, a idade que a gente tem, nós somos pessoas adultas, né? Não tem ninguém me assistindo, não tem ninguém vendo, ninguém se relaciona quando é criança, né? A gente se relaciona e precisa se posicionar, e aí quando a gente é adulta, a gente tem a obrigação de fazer isso, de ter uma postura de adulto, de arcar com as consequências das nossas escolhas e precisar tomar decisões. E sair do papel de o outro, né? O outro, sempre o outro. A gente ouve muito, eu escuto muito isso. Ai, o outro terminou comigo. Ai, nossa, tô sem chão, eu jamais esperava isso dessa pessoa. Ou, ai, nossa... Eu tenho uma amiga ou um amigo que, ai, falou isso pra mim, nossa, eu jamais esperava. Será que essa pessoa realmente já não tinha dado sinais de alguma coisa? E você não viu, você não percebeu, você não achou que ia passar? Porque tá tudo bem a gente aceitar também o outro do jeito que ele é. Às vezes a pessoa não gosta de alguma coisa e você fala, ai, tá tudo bem, beleza, tá tudo certo, né? Não gostar, eu também respeito essa opinião sua, respeito essa forma. Ou, não, pra mim não dá, eu não gosto, não acho legal assim, pra mim não serve. Só que se você não fala, só que se a gente não se posiciona, se a gente não coloca as coisas no lugar, em ordem, é como eu disse lá atrás, a nossa comunicação já é falha. A gente já entende e escuta do jeito que a gente quer. Então a gente às vezes pode explicar e mesmo assim o outro não entender. O outro entender da forma que quer. Então a gente tem que trabalhar na gente, entender o que a gente quer, o que a gente gosta, os nossos propósitos, objetivos dentro daquele relacionamento, seja ele qual for, para quando o outro chegar, para quando o outro entrar na nossa vida, a gente ter responsabilidade emocional com o outro e ter a autorresponsabilidade emocional.
De que quando o outro, por exemplo, chegar pra gente e falar, eu quero, meu sonho é isso ou aquilo, se não for o seu, você fala, não é o meu, não. Não tem vontade nenhuma de fazer isso. Ah, tá, então você tá falando que quem não tem os mesmos sonhos não podem ficar juntos. Não é isso. É entender se aquele sonho daquela pessoa encaixa, dá pra você ceder. Se aquilo que aquela pessoa faz encaixa no que você quer. Aí tudo bem. É o contrato. Relacionamento é contrato. Seja ele de amizade, seja ele de casal, seja ele familiar. Relacionamentos são contratos. O que não é bom, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Até onde você pode ir, até onde você não pode. Porque tem diversas pessoas que estão passando por relacionamentos completamente submissas, frustradas, para ficar se encaixando dentro da vida do outro por medo de se posicionar. Aí as pessoas podem falar assim, nossa, olha só. Às vezes a gente escuta as pessoas falando assim, nossa, olha só o que fulano ou fulana faz com o marido ou com a mulher, ou com o namorado ou com a namorada. Olha só o que essa pessoa faz. Muitas pessoas, a gente escuta isso demais. Mas espera aí, você não sabe nem o que tá acontecendo ali dentro daquela relação? Lembra dos 50%, 50%? A gente não sabe nem o que tá acontecendo. A gente não sabe se eles se dialogam, se eles aceitam, se tá tudo bem entre eles, se eles gostam de viver assim, se um tá passando por uma situação pior do que o outro. Mas são eles ali que vão saber. E quem tá nessa relação precisa entender. Se não tá bom, tomar posicionamento. Tomar partido. E falar, opa, peraí. É uma linha, né? Eu costumo dizer muito que é só a gente imaginar que eu, Thaís, por exemplo, sou um quadrado. A minha vida tá lá dentro de um quadrado. E o quadrado tem as suas bordas. E eu delimito o meu quadrado. Eu delimito as bordas do meu quadrado. Até a borda, o outro vem. Depois da borda, é o meu espaço. Que são as coisas que eu não gosto, que são as coisas que eu não quero, que são as coisas que me ferem, que eu sou fragilizada. É o meu espaço. Quando alguém entra e ultrapassa esse espaço, a chance de você ficar espremidinha num canto é muito grande. Porque o outro entra, chega e toma conta do seu espaço. E faz o que quer ali dentro, do jeito que quer. Mas porque você deixou. Porque o limite precisa ser sempre colocado. É igual criança. A gente é completamente comportamental, né? Você vê criança, por exemplo. Criança, você conta pra ela o tempo inteiro que alguma coisa não pode. Ou que você fica colocando o limite. Uma criança que não tem limite, por exemplo, como é que essa criança vive? Ela não sabe nem se posicionar na vida depois. Tudo pode. Ela pode tudo fazer, ela pode fazer tudo que ela quer com outra pessoa. Ela pode fazer do jeito que ela quiser, da forma que ela quiser. Se você não limita essa criança e fala, olha, aqui não, isso não pode, isso não se deve, não é legal e tal. Posicionamento, limitar. Puxar mesmo, falar não. Só que a gente tem que fazer isso o resto da vida com as outras pessoas. Até porque muitas pessoas que chegam na nossa vida não tiveram limite nenhum de nada. Às vezes são pessoas que chegaram na vida da gente, que não conhecem o limite, que sempre tiveram tudo. E se essa pessoa entra e invade o seu espaço,
não sobra nada de você. A pessoa vai te encolher tanto, mas tanto, que você vai ficar ali, encolhida, sem o que fazer e achando que aquela pessoa pode estar ali fazendo isso tudo e tá tudo bem, mas não tá. Então, por isso que eu bato tanto na tecla do autoconhecimento. Por isso que eu falo tanto sobre autoconhecimento. Porque a partir do momento que a gente se conhece, a gente consegue delimitar o nosso espaço. Aí a gente consegue ter responsabilidade emocional, a gente consegue ter autorresponsabilidade emocional. Porque a gente se conhece. Porque a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe o que a gente gosta, a gente sabe o que não é bom pra gente. A gente consegue ter flexibilidade, às vezes, nos nossos sonhos. A gente consegue, às vezes, entender que não é porque você é mulher que você precisa casar e ter filhos. Não é porque você é homem que você precisa arranjar alguém pra ter em casa. Né? Não é porque você é uma pessoa que você precisa automaticamente estar sempre se relacionando ou se relacionar. Você começa a quebrar todos esses padrões e todos esses conceitos que foram encaixados em você e colocados para você como padrão de sociedade e começa a ter responsabilidade emocional. Por exemplo, às vezes vou dar uma hipótese, uma ideia de que um homossexual, por exemplo, um homem sempre ele é um homem, ele nasceu homem, ele sempre foi falado que ele tinha que ficar com mulher, ele sempre foi educado para isso, todo mundo falou com ele, e ele acreditou nisso, né? Ele acreditou, mesmo às vezes se sentindo atraído por outro homem, mas ele acreditou que ele teria que ficar com uma mulher. Se ele tem o autoconhecimento, ele consegue se posicionar diante de todo mundo, ou diante até dele mesmo, ele não precisa nem se posicionar diante de todo mundo, mas até dele mesmo, e não se envolver com nenhuma mulher, por exemplo, porque ele tá tendo responsabilidade emocional, tá tendo responsabilidade com o outro e com ele, porque ele entende. Não é que ele precisa contar pra todo mundo que ele não gosta de mulher, mas ele precisa se aceitar e entender que se ele se envolver com uma mulher, ele não vai estar ali de verdade. Ele não vai querer estar ali. Ele não gosta, não é o que ele quer. Então como é que ele vai fazer? É a gente estar no lugar que a gente tá porque a gente quer estar, porque a gente gosta. Gosta daquela pessoa, gosta daquele lugar, gosta de estar ali fazendo aquelas coisas. Porque senão não tem motivo, não tem por que estar. Essa é uma reflexão muito importante, porque esse assunto, como eu disse lá no início do vídeo, esse assunto é trazido muito como culpa do outro, né? Que a culpa é sempre do outro. Então eu quis trazer dessa forma um pouco diferente, às vezes, do que alguém pode ter lido, porque às vezes alguém leu sobre isso, né? E às vezes os títulos são, responsabilidade emocional, cuidar, o outro fez isso com você, e né, não faz sentido isso, né? É muito mais fácil a gente se posicionar, a gente entender o nosso lugar, entender aonde a gente tá, onde a gente tá enfiando, onde a gente tá entrando, com quem a gente vai conversar, conviver, falar, se entender, dialogar, para depois a gente ver o quanto a gente pode cobrar. Porque só cobrar que o outro tenha responsabilidade emocional é muito fácil. Só cobrar, só colocar nessa posição e ficar trazendo para todo mundo de, olha só, né? Como eu falei lá atrás. A gente precisa ter posicionamento da nossa vida. Fazendo assim, ninguém entra de qualquer jeito. Pode acontecer decepção, claro. Às vezes você tá num relacionamento que você gosta tanto daquela pessoa, às vezes é tão bom estar com ela,
Às vezes você criou um vínculo. Vocês dois gostam de fazer as mesmas coisas, gostam de estar juntos. Às vezes é tão bom, mas às vezes aquela pessoa não quer o que você quer. Às vezes aquela pessoa não tá no momento que você tá. Não tá na mesma sintonia. E isso pode acontecer. Eu dei muito exemplo de início de relacionamento, mas isso pode acontecer depois também, tá? Isso não é só no início, que às vezes as ideias não estão batendo mais, não. A gente vê casamentos aí... Ai, tá caindo aqui toda hora, desculpa. A gente às vezes vê casamentos que acabaram depois de anos. De anos. E ninguém entende, né? Todo mundo fala, nossa, você viu o casamento de fulano? Não, mas acabou, eles davam tão certo. Não dava, né? Por isso que acabou. Pode ter dado um tempo. Pode ter ficado tudo bem um tempo. Mas depois não ficou mais. Às vezes por falta de diálogo, porque se tivesse dialogado, por exemplo, poderiam ter se encaixado, poderiam ter... Hora um faz uma coisa, hora outro faz outra. Poderia ter feito dessa forma, mas às vezes acharam melhor não fazer, ou fizeram e entenderam que era o melhor cada um viver sua vida e viver separado. A gente precisa tirar esses conceitos da nossa cabeça e essas padronizações de que tudo tem que ser como, eu cresci assim, eu vou morrer assim, eu vou viver assim, eu nasci, agora eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, como se fosse uma bula, uma receita de bolo. E viver não é assim. Viver é você expor as suas fragilidades, as suas fraquezas, é você mostrar para o outro como você é de verdade, como você está naquele momento, o outro fazer a mesma coisa. E a gente se despir mesmo, despir a alma. A gente tirar todas essas máscaras que a gente fica aí com esses escudos de proteção, achando que se a gente falar dos nossos sentimentos, falar dos nossos gostos, falar das nossas vontades, a gente vai sempre ser julgado, ser taxado de alguma coisa, ser cobrado de alguma coisa. Então, isso é ter responsabilidade emocional. É você ter consciência do que você expõe, do que você espera, do que você projeta. E entender, às vezes, o que o outro te fala também, que muitas vezes não vai ser o que você quer ouvir. Muitas vezes não vai ser do jeito que você sempre sonhou. Porque, às vezes, as coisas que você criou, às vezes não, né? As coisas que a gente cria são nossas. Nós criamos. E a gente joga pro outro. Mas será que o outro quer? Essa é uma pergunta muito importante pra gente entender responsabilidade emocional. A gente tá tendo, vocês estão tendo responsabilidade emocional com quem tá na vida de vocês? Tá jogando limpo, jogando aberto? Isso não significa que você tem que contar tudo da sua vida pro outro, que vocês têm que ser um só, que você não pode guardar nada pra você. Né? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com gosto, com vontade, tem a ver com posicionamento de vida. Tem a ver com o que você quer, com o que você gosta, com o que você sonha, com os seus projetos e propósitos. E não é ficar aí cedendo e tentando se encaixar na vida de ninguém, não. A gente não tem que murchar ou se colocar no lugar aonde as pessoas querem nos colocar. A gente que tem que se colocar no lugar que é melhor pra gente. A gente precisa se proteger emocionalmente. Porque a gente precisa disso.
A gente precisa se proteger até pra gente conseguir ser fiel ao outro. No sentido de responsabilidade, né? A fidelidade é nesse sentido. Fiel com o que você acredita, com o que você acha que é interessante e importante pra você. Eu espero ter contribuído com vocês de alguma forma, ter feito vocês refletirem, que esse assunto e essa live, vou deixar salva, possa chegar em muitas pessoas. Quero muito, às vezes, desmistificar essas padronizações. Gosto muito sempre nos meus vídeos, falo muito da autorresponsabilidade. Eu gosto muito da gente sempre se posicionar e da gente ser quem a gente é, da forma que a gente é. Sabe, eu acho que é tão mais fácil de trabalhar, eu acho que é tão mais fácil de mudar. A vida da gente fica tão mais leve quando a gente para de depositar as nossas expectativas no outro, quando a gente para de responsabilizar o outro, quando a gente entende os nossos processos, quando a gente para de tentar entender o que o outro pensa, o que o outro quer, a gente começa a jogar reto, perguntar, entender. Então eu acho tão mais fácil. Por isso que eu gosto de trazer tanto a autorresponsabilidade. Porque a gente tem muita mania de se sabotar. A gente vê tanta coisa acontecendo, mas não enxerga. A gente se sabota muito. Por comodismo, por zona de conforto. Porque toda mudança, toda ação e toda atitude requer coragem. A gente precisa de muita coragem para tomar uma atitude, para ser quem a gente é, para falar o que a gente quer. Porque muitas vezes você vai contra tudo que todo mundo acredita que você seja. Só que ninguém de verdade sabe nada de ninguém, né? Ninguém sabe quem é você, o que você quer, o que você gosta, porquê das suas escolhas, e ninguém precisa saber. Só você precisa do porquê das suas escolhas, né? Mas você precisa falar. Às vezes no relacionamento que você tá, na amizade que você tem, no âmbito familiar, num trabalho. Muitas vezes é necessário se posicionar. Porque às vezes você fica ali numa lealdade e um pensa uma coisa, outro pensa outra. É igual no ambiente de trabalho, por exemplo, se você for parar pra pensar, você tem uma amizade ali no seu trabalho. E vocês dois ou vocês duas, enfim, estão às vezes numa mesma posição e aparece uma promoção. Aí uma não quis contar pra outra que aconteceu essa promoção, por exemplo. E a outra fica chateada porque não contou. Mas peraí, a gente tem que saber pontuar. O que o outro pensa? O que eu penso? Eu fiquei chateada. Você ficou por quê? Não, mas eu não te contei por isso. Eu quis esperar isso. Então tá vendo tanto que o diálogo ele é importante antes da gente ficar com os achismos? Antes da gente ficar querendo entender o que passa na cabeça da outra pessoa, do que o outro quer, do que o outro gosta. Eu acho que foi por isso. Eu acho que foi por aquilo. Você acha? A gente precisa simplificar. A nossa vida já é tão pesada, a gente já vive de uma forma tão carregada, a gente tá sempre pensando demais. E seria tão mais fácil se a gente falasse, se abrisse. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Não é pra todo mundo, né? Assim, livre e tal. Precisa de muito autoconhecimento mesmo pra conseguir fazer isso e se abrir. Mas é preciso. Porque o autoconhecimento vai te trazer isso. Vai fazer com que você tenha responsabilidade emocional com o outro e vai te trazer autorresponsabilidade emocional. Eu agradeço todo mundo que tá aqui, que ficou aqui comigo até agora. Espero de verdade ter conseguido trazer um pouquinho para vocês sobre esse tema e espero em breve estar aqui com outros temas com vocês também. Obrigada a todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau.